Então, a probabilidade que a gente pode ter aqui é que se o mercado, nessa região, tiver mais força vendedora, pode chegar nessa região de 50%, ou, dependendo da força, vir buscar essa região da lateralidade, ou até a região de 61% aqui, né? Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento do dia 21/2/2025. Cenário que a gente teve aqui foi cenário vendedor, né? Como a gente pode ver, o mercado chega na nossa região de FIBO de 50%, né? Que era o alvo que a gente já tinha colocado na semana, né? Então, o cenário que a gente teve aqui foi cenário vendedor, né? Ó, chegou praticamente no nosso alvo de FIBO. Chegou no nosso alvo de espelhamento da lateralidade, né? E quase foi buscar a região de 61%, né? Como a gente pode ver, né? Então, o mercado atingir o alvo de 50%, a gente tinha visto que tinha faltado 106 pontos, né? Isso daqui no dia 20, né? Então, ontem, como a gente pode ver, o mercado chega no alvo, faz a retração e depois o mercado busca o espelhamento, né, da lateralidade, né? Então, o cenário que a gente teve aqui na sexta-feira, né, foi um movimento comprador e vendedor, né? O mercado ainda ficou brigando nas regiões, né? Como a gente vai ver aqui agora, né? Então, a gente já tinha noção desse cenário aqui, né? A gente já tinha noção também da nossa FIBO azul, né? Lá de cima. Vou deixar no 15 minutos, depois na hora do fechamento de explicar as regiões, eu mudo. Então, a gente tinha essa FIBO azul, né? Que eu tinha comentado que ontem ele tinha ficado brigado, né? Brigando dentro desse cenário aqui, né? Eu já tinha comentado qual região que ele podia vir buscar, né? Que tinha essa região, o espelhamento também conflindo com a FIBO, com as duas FIBO, né? E poderia passar chegando na região de 61%, né? Como a gente vê, o mercado busca exatamente os alvos dessa FIBO azul, né? Que a gente veio colocando ela, né? Aqui a gente poderia colocar em vários. Desde que o movimento veio sendo descendente, a gente poderia vir ajustando, ó. A gente vê que tem alvos que o mercado vai dando. Aqui quando o mercado rompe, faz a perna de baixo, ó. A gente vê, ó. Após esse movimento de impulsão para baixo, né? Essa perna para baixo, o mercado faz a retração, busca os alvos todos de FIBO, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Espelhamento de alvo desse cenário que o mercado fez, deu nos alvos, né? Então, independente do lugar que a gente colocasse aqui, a gente consegue ver o cenário, né? Então, o cenário que a gente teve aqui na sexta-feira, o mercado. Já sabe que o mercado tá trabalhando aqui, né? Então, aqui foi o fundo máximo, né? O mercado tava falhando de vir buscar, né? Já tinha sentido duas vezes essa região, né? Até três aqui, né? Contando com essa daqui, né? Que o mercado chegou perto e tal. Então, o cenário que a gente teve aqui, o mercado já começa buscando essa região de gap aqui, ó. Como a gente pode ver, na sexta ele já termina, né? Nessa região de gap aqui, ó. Então, eu vou colocando, deixa bem detalhado. Aqui teríamos a região de microtopo, né? Deixa eu ver aqui qual foi a barra que abriu. 6 horas. Tá. Então, a barra que abre no dia é essa barra do dia, ó. Como a gente pode ver, ó. E esse foi o primeiro candle do dia da sexta-feira, né? Então aqui a gente já estava atento, né? Nesse cenário, né? Nas estruturas micro, né? Para não ficar com viés, ó. Tanto que o mercado busca as regiões, né? Então o mercado já abre tentando acelerar o preço, né? Porque aqui também tinha uma região de FIBO, né? Como a gente pode explicar aqui, ó. Topo, fundo, ó. Então aqui o mercado já abre numa região de FIBO aqui, tentando puxar para cima, né? Não tem força nesse movimento, né? Aqui para baixo também, olhando agora, teria esse movimento de FIBO, ó. Micro azul, vou colocar, tá? Nesse cenário. Então o mercado a gente vê que após esse movimento de falhar, né? De buscar topo, faz essa perna, né? Mas aqui teria que olhar por dois cenários, né? Tanto o comprador quanto o cenário vendedor. Como tá lateral e falhou de buscar topo, né? A probabilidade que ele venha buscar fundo, né? Então, nesse cenário aqui, o mercado já abre doji, né? Falhando de dar continuidade na compra e na venda nesse momento. Compradores puxam o preço novamente para tentar buscar topo, falha. Vendedores puxam pro candle do dia, falhando, né? Como a gente pode ver. Vou tirar essa fibra azul. Aqui eu vou chegar mais perto. Então, após a falha, né, de buscar primeiro candle do dia, compradores aceleram o preço novamente para tentar romper essa região de topo, né? Falha, entra a força vendedora, né? Tentando romper novamente essa região de fundo. Mas é muito forte, entra a força compradora para tentar buscar topo. Mas aqui a gente já vê que já deixou um topo mais baixo, né? E entra mais força vendedora nesse cenário. A partir desse cenário, a gente vê que o mercado faz o quê? Vem buscar a região de FIBO, né? Só. Ó, o mercado já vem buscar a região de FIBO, né? Que era o rompimento desse cenário. E aqui atrás tinha um fundo relevante também para o mercado buscar. Então, por isso, do movimento que ele chega nessa região, né? Tem muito interesse comprador nessa região. Então, novamente, compradores tentam puxar o preço para cima, né? Aqui a gente estaria analisando a nossa FIBO, né? Deixa eu deixar ela notificada.
que a gente já até estava acreditando que o mercado poderia voltar a subir, mas nesse movimento dessa perna vendedora, o mercado faz um topo duplo aqui, ó, segurando bem nessa região, né? Compradores tentaram acelerar 2 vezes nessa região, falha, o mercado volta para romper fundo nessa região. Chegando aqui, ó, a gente pode ver que novamente compradores faz fundo mais alto, né, aqui, né? Por quê? Porque no passado a gente não podia esquecer, ó, são regiões de interesse, né, ó. Tudo que a gente tem que ver os pontos de parada do preço. Então nesse momento aqui, entra força compradora, né, fazendo esse fundo mais alto e vem buscar essa região desse microtopo. O mercado tenta 2 vezes, né? Vendedores tentam puxar para baixo, falha, compradores tentam novamente puxar para a região de topo, né? Então aqui mesma coisa, ó. Mesma região de 50%, ó. Como a gente pode ver isso aqui, praticamente foi dessa perna toda que o mercado fez a retração para tentar subir, ó. Então como a gente pode ver, ó, como flui. Ele fez a retração de toda essa perna, né, de baixo. A gente vê que aqui entra força compradora, mas compradores não conseguem levar o preço, né, passar dessa região. Novamente, vendedores faz topo e fundo mais baixo, microtopos e fundos mais baixo. Entra essa força vendedora buscando até o nosso alvo da lateralidade. E aqui também, se a gente observar, ó, até o nosso alvo da FIBA também, né? Ó, FIBA azul, né? Aqui teria esse alvo e eu acredito que teria mais alvos ainda, né? Quase pagou o outro alvo, né? E chegando nessa região, né? Por ser uma região de interesse muito forte e tal, né? Ó, dos compradores aqui, a gente vê que só esse candle, deixa eu ver quantos pontos ali. Praticamente 460, né? Bastante. Não, 660 pontos, né? 650 pontos. Bastante ponto. Então, vendedores aceleraram, demonstrando que nesse momento, aqui até então, foi um candle de exaustão nesse movimento, né? Após esse cenário, não conseguem, né, vendedores dar sequência no movimento, né? Ó, como a gente vê aqui, a hora que ele volta na região de 50%, ó, só que ele fica brigando. E após esse cenário aqui falhando aqui, a gente vê que entra a força compradora para buscar a região de topo, né? E as médias de 200, né? Então, essa região é uma região de interesse, né, dos compradores, né? Como a gente pode analisar, né? O cenário que o mercado tá agora, né, e que pode continuar ainda, ele pode ainda vir sentir, né, essa região aqui de novo, né, porque agora para ele poder subir, ele tem que fazer uma estrutura, né, porque o movimento tá de baixa, né, então não tem como pegar e já começar a comprar nessa região, né, o diário demonstra que ele segurando essa região, mas mesmo assim, né, não tem como a gente ficar com viés, né. Então o cenário que o mercado pode fazer aqui ainda tem essas regiões de topo, né, ó, que a gente tem que ficar atento com o mercado, e tem essa região de fundo, ó. Há outro detalhe muito importante, ó, que por conta de 150 pontos, o mercado voltou 860 pontos. Então, quem deixou de lucrar por causa de 446 pontos, acabou devolvendo tudo pro mercado, né? Então, é muito complicado, porque fez o mesmo cenário desse daqui, ó. Do dia 20, né? Da quinta-feira, ó. Que ele chegou 111 perto do alvo. E a gente pode ver aqui, ó, que o mercado voltou praticamente, ó, 1000 pontos, né? Então é muita coisa pra segurar, né? Acaba não compensando, né? Então, o cenário que a gente pode ter aqui agora, né? Deixa eu só pegar o layout aqui. Tem que ser nesse mesmo. Então, o cenário que a gente pode aguardar do preço é que ele possa vir aqui na região de 61%, segurar nessa região, né? Tem todas essas, ó, em vermelho, são microestrutura que o mercado subiu, né? E que ele possa vir buscar, né? Que foi movimentos de impulsão que ele fez, né, na hora de subir, né? Ó. Então aqui tudo são regiões de interesse que o preço pode vir buscar, né? E parar também, né? Ó. Então não tem como ficar com vez aqui nesse cenário, foi igual aqui, ó, quando o mercado fez a retração nesse movimento aqui, ó. A gente vê que ele chegou a passar um pouco de 61%, porque tem 78% uma fibra aqui que passa aqui, né? E a gente pode ver que fez esse cenário, né? Então esse cenário aqui, nessa região macro, é o que a gente pode esperar também, ou ele já pode, né, por ser uma região de interesse de 50%, o mercado pode vir agora fazer a retração, né, continuar o movimento de alta, mas podendo vir até essa região aqui, né, que é uma região de FIBO, então aqui eu vou colocar uma FIBO azul, ó, agora que ele chegou nessa região, e pode ser um ponto de interesse, né, dos compradores puxar o preço, aí nesse cenário ver se vai ter força vendedora aqui nessa região, ou se continua a força compradora para tentar buscar essa região de topo, ou até dar sequência no movimento, né. A gente sabe que ele perdendo essa região, ó, tem essa região de gap aqui para vir buscar, que o mercado, acredito eu, que se falhar aqui, ó, se tiver força nessa região aqui de 61%, o mercado possa vir sim acelerar o preço, né, para buscar as regiões de gap, né. E aqui em cima, como a gente pode ver, também temos uma região interessante de gaps, né, ó, que tá aqui, né, ó. Então, a gente agora tá em duas regiões de interesse do preço, tanto para queda quanto para alta, né.
Então, é aguardar os candle, né? A leitura, o movimento mais forte, se vai ser comprador ou vendedor nessas regiões, pra gente seguir o preço. Esse foi o fechamento do dia 21/2/2025.